E vamos dar início agora à palestra Novas Fronteiras na Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças, que será apresentada por Alberto Ogata, diretor da ABQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida, e coordenador do Laboratório de Inovação Assistencial da ANS e da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Pedimos a presença aqui no palco de Alberto Ogata. Para coordenar os trabalhos, chamamos ao palco Ricardo Ayashi, presidente da CACEMES e diretor de comunicação Unidas. Com a palavra, o coordenador. Boa tarde a todos. É um prazer, doutor Alberto Ogata, recebê-lo aqui nesse 18º Congresso Unidas. Ainda mais falar de um tema tão importante para todos nós, gestores de planos de saúde, que é novas fronteiras na promoção da saúde e prevenção das doenças. Com o professor Alberto Ogata, que é médico, mestre em Medicina e Economia pela USP, diretor da Associação Brasileira de Qualidade de Vida e coordenador do Laboratório de Inovação da ANS, juntamente com a OPAS. Então, com a palavra, doutor Alberto. Boa tarde a todos, a todas. Agradecer muito o convite da Unidas. É sempre uma honra estar num evento da Unidas. Eu acho que a energia, a causa que a gente busca é comum, né? Então, é muito especial estar num evento da Unidas. A comissão organizadora me deu aí uma incumbência de comentar com os senhores algumas novas fronteiras, o que rola, o que acontece na questão da promoção da saúde, prevenção de doença. E aí eu pensei em comentar em 40 minutos, escolhi 4 temas que eu gostaria de discutir com vocês e depois a gente debater um pouco, né? Então, a proposta é a gente tentar chegar aí, pensar nas novas fronteiras, e antes a gente ver como estamos. Esse é um infográfico que saiu na semana passada, do Global Burn Disease, publicado no Lancet, mostrando as principais causas de morte no nosso país. A gente vê em azul, grandão ali, realmente doença cardiovascular, né? Infarto, derrame, diabetes, doença pulmonar crônica, doença renal crônica. Então, doenças crônicas como as grandes causas. O verdinho são causas externas, muito maior que a maioria dos outros países. Causa externa é um fator muito importante, que não está na mão do sistema de saúde, e são causas importantes de morte. No azul, mais no cantinho aqui, são câncer, pulmão, estômago, mama e outros cânceres. E em laranjinha, as causas neonatais. Então, a gente vê que a Organização Mundial da Saúde, quando a gente fala, olha, no mundo todo, doença cardiovascular, doença renal, doença pulmonar crônica, são as principais causas de morte. A gente consegue controlar, reduzir a sua prevalência com 4 armas, só 4 armas, que são fatores de risco e fatores de proteção. É a atividade física, alimentação saudável, tabagismo e uso abusivo do álcool. A gente reduz 80% doença cardiovascular. A gente reduz 40% de muitos cânceres. Sistema nenhum de gestão, auditor nenhum consegue esse número. Então, a gente tem que ir atrás, perseguir isso. Então, além da gente fazer a gestão da nossa carteira, a gestão da nossa informação, a gente tem que contribuir para que as pessoas tenham mais saúde. Afinal de contas, a finalidade da gente oferecer um plano, um sistema, é para que tenham mais saúde.
Porque senão nós também vamos incorporar que a gente tem uma autogestão de doença, né? Então é um grande desafio. E eu quero retomar que assim, 4 armas. 4 armas: atividade física, alimentação saudável, tabagismo e uso abusivo do álcool. E aí está muito claro para nós, nesse momento, né, que é o grande desafio, que é, não adianta mais, né, a gente ficar usando indicador de processo nessa parada. Isto é, não, eu fiz tantas atividades, eu fiz tantas palestras, eu fiz tantos eventos, eu tenho que demonstrar que fatores de risco e fatores de proteção eu estou controlando na minha população que eu estou cuidando, né? Então, acho que é um grande desafio. Se a gente olhar o cenário, semana passada, eu sugiro que esse seja o nossa referência quando a gente for acompanhar, é o Vigitel Saúde Suplementar. O Vigitel Saúde Suplementar é o estudo do perfil de fatores de risco, fatores de proteção da população da saúde suplementar. Então, ele é um tesouro, né? Algo que a gente tem que realmente utilizar como uma ferramenta para o nosso trabalho. E se a gente olhar o Vigitel, dentro desses fatores de risco, a gente observa que do lado de cá são pessoas ativas no tempo livre, depois ativos no deslocamento, inativos fisicamente, insuficientemente ativos e as pessoas que assistem televisão. O que nos interessa é as pessoas que são insuficientemente ativas. Isto é, as pessoas que não fazem 150 minutos de atividade física no lazer, as pessoas que não se deslocam de carro, bicicleta, a pé ou de bicicleta, as pessoas que não têm a ocupação em que use o corpo e as pessoas que não têm atividade física em casa. Essas pessoas hoje são metade. Na sua carteira, provavelmente, metade é insuficientemente ativo, né? Então, metade tem um risco aumentado dessas condições. Então, a gente tem que perseguir mudar esse fator. E 1/4 assiste TV 3 ou mais vezes, né, assiste TV 3 horas ou mais, 5 dias por semana, né? Então, a novela das 7, das 8, das 9. Então, é um grande desafio, né? Ativo no tempo livre, ativo no lazer, é algo que é um marcador, mas nem sempre a gente consegue fazer com que as pessoas pratiquem 150 minutos 5 vezes por semana. Mas, pelo menos, a gente reduzir a quantidade de insuficientemente ativos pode ser uma boa marca. Comer fruta, verdura e hortaliça, consumo regular, é quem come 5 porções, consumo recomendado é 5 porções por dia. 5 porções por dia, frutas, vegetais e hortaliças. O consumo regular é aquele que come 5 dias por semana. O ideal é que a gente atinja o maior número possível de pessoas que tenham consumo recomendado. 2/3 das pessoas na nossa carteira de adultos não fazem o consumo recomendado. A gente sabe que o maior fator de proteção para câncer coloretal é consumo de frutas, vegetais e hortaliças. Não é fazer colonoscopia, né? Então, como é que a gente vai fazer com que as pessoas mudem esse tipo de comportamento? Claro que a consequência é que a gente tem metade, e aumentando, metade da população com excesso de peso, né? E aí tem um outro tesouro, né, que eu queria compartilhar com vocês, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, né? Vocês conhecem a Pesquisa Nacional de Saúde? Quem não conhece, levanta a mão. Aí eu conto. Senão, a maioria conhece, né? Muito bom. A maioria dos eventos com operadoras, a gente vê que o pessoal ainda não... Pesquisa Nacional de Saúde é um dado super importante. Por quê? Não é entrevista telefônica. O pesquisador foi lá, entrevistou, viu a pressão, mediu a circunferência abdominal e colheu o sangue.
É muito legal. O dado da PNS mostrou que o clarinho é circunferência abdominal de mulher, né? A partir dos 35 a 44 anos, mais da metade das mulheres tem circunferência abdominal aumentada, né? Você sabe, gordura na barriga é gordura no coração, gordura na coronária. Então, foi de 53, 63, 70, 70. Então, a circunferência abdominal, quando você vai fazer um acompanhamento, pode ser um bom marcador, um bom proxy, para você acompanhar o seu programa, né? Olha, a minha meta é fazer com que eu reduza 20% por ano pessoas com circunferência abdominal aumentada. Talvez seja até melhor do que índice de massa corpórea, né? Mas, de qualquer maneira, um dos dois parâmetros eu tenho que conseguir. A consequência da PNS é que aqui são pessoas que têm pressão arterial elevada, não necessariamente hipertensão. Vocês sabem que pressão arterial elevada é o principal fator de risco controlável para doença cardiovascular. Então, a consequência, a associação é clara, né? A gente tem gente com circunferência abdominal aumentada, a gente tem mais hipertensão, né? Então, esse fator é um fator que, assim, tem que estar no nosso radar, né? Se a gente for ver, em azul é o impacto da doença, foi publicado agora em 2015, por causas, e a gente vê, Brasil é o primeiro, depois Estados Unidos, e a gente está aí com uma causa de impacto de doença por doença e incapacidade igual aos Estados Unidos. No entanto, eu queria compartilhar com vocês um fato. Aqui embaixo são os anos, em cima é o percentual de morte por doença cardiometabólica. Esse é um levantamento feito pelo professor Paulo Otufo, que vai estar amanhã aqui compartilhando o estudo ELSA, não é, João Paulo? Professor Paulo amanhã. Então, assim, vocês veem que, principalmente homens, a mortalidade tem caído, né? Está claro que a mortalidade caído dos homens. Das mulheres já era relativamente baixa. Caiu porque as pessoas estão cuidando mais da saúde? Provavelmente não, né? Provavelmente porque a atenção hospitalar melhorou. Não melhorou? SAMU não ajuda a fazer o atendimento de emergência? Atendimento no pronto-socorro melhorou? Melhorou. Não melhorou? Melhorou. Atendimento médico em AVC, em infarto, melhorou muito no Brasil nos últimos anos. Aí o que aconteceu? Qual é a consequência? As pessoas não morreram, mas continuam doentes, continuam muito doentes. E a gente vai ter que cuidar. Então é como assim a gente pegar, vazando um tanque de gasolina e começa a pegar fogo em uma casa, que é o hospital, né? E a gente vai só no hospital, a gente vai só pagar a conta hospitalar. A gente vai apagar, mas o negócio está lá, o negócio está lá. Então, essa turma não morreu, né? Essa turma continua usando cada vez mais o recurso. Por isso que se a gente pegar o dado do IES e o dado da pesquisa Unidas desse ano, né, mostrando a importância da internação, um jeito da gente olhar a questão é o jeito do professor Luiz do IES olhar, que é o atuário, né? É o atuário. Eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que controlar, tenho que fazer DRG, eu tenho que mudar a forma de pagamento, eu tenho que gerenciar o hospital. Esse é um jeito. Claro, que é o jeito a gente controlar a casa pegando fogo. Mas epidemiologicamente não tem dúvida.
esse universo só vai aumentar se eu não controlar os 4 fatores de risco que a OMS coloca para aumentar essa conta: atividade física, alimentação saudável, uso abusivo do álcool e tabagismo, né? Então, eu queria só compartilhar com vocês um olhar diferente, que não é o olhar do contador, não é o olhar do gestor de contas, não é o olhar do auditor, é o olhar do cuidado. E é por isso que eu vou compartilhar com vocês 4 questões que eu considero relevantes. Promoção e prevenção e câncer. Realmente, câncer é uma questão importante. Temos 400 mil casos de câncer a mais no Brasil, casos novos. Vermelho é o Brasil, marronzinho é o Japão, União Europeia é azul, verde é Estados Unidos. Realmente a mortalidade por câncer de mama, que é o primeiro, ela é maior que nos outros países. Mas é muito maior também de colo de útero, né? É muito grande de fígado. Então, nós temos dúvida se no caso da saúde suplementar, a mortalidade em excesso é por falta de mamografia. Vou dizer de novo. Eu tenho dúvida se a mortalidade em excesso é por gente da suplementar que não faz mamografia, ou se o tratamento inicial é o mais adequado ou não. Se a linha de cuidado da paciente com câncer de mama é a mais adequada ou não inicialmente. Nós fizemos a pesquisa do Vigitel, saúde suplementar, mostrou que em todas as cidades pesquisadas, o número de mamografias realizadas em pessoas na idade adequada superou a meta da OMS. Então, no entanto, a gente vê que no Vigitel Saúde Suplementar, que em 15% nessas cidades que estão aqui, mais de 15% das mulheres elegíveis não fizeram Papa Nicolau em 3 anos, né? Na saúde suplementar. Teresina, João Pessoa, Aracaju, São Luís, Manaus, Fortaleza, Recife, Natal, Maceió e Rio de Janeiro. Então, talvez, porque câncer de colo de útero é uma vergonha, né? Então, a gente não pode mais ter câncer de colo de útero entre nós. Então, eu acho que é muito importante a gente eleger o foco. Eu vou mostrar para vocês alguns dados que a gente levantou nesse laboratório de inovação, que é um termo de cooperação entre a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, alguns dados são dados aí a pedido aí da comissão, né? Dados originais que a gente vai estar compartilhando aí em primeira mão com vocês. Quando nós perguntamos, acho que muitos de vocês devem ter respondido, tal. Quando a gente perguntou para 131 operadoras, a gente mandava esses questionários só para operadoras que tinham programas aprovados pela agência. Então, é uma amostra dos que tinham programas aprovados, né? A maioria fazia ações educativas em saúde, palestras, folhetos, sites, cartas. Então, na fase 1 de abordagem em educação em saúde. Eu vou fazer um comentário rápido sobre a questão do outubro azul, novembro rosa, que são campanhas que vieram do exterior. Outubro azul, outubro rosa, novembro azul. Vocês entenderam, né? A pedido eu não vou dizer que outubro rosa, novembro azul é igual Black Friday, Halloween. Mas não é. É quase. É o seguinte. Existem 2 situações. Ou a gente faz rastreamento organizado ou rastreamento oportunístico. Organizado assim, olha, eu olhei na minha carteira, eu peguei as pessoas de 50 a 69 anos,
vi quem fez, quem não fez, manda um convite, vou lá. Oportunístico, eu solto para todo mundo, né? Para todo mundo. Até saiu um cartaz de uma operadora de mercado estimulando o autoexame de mama com a mulher palpando em cima do sutiã. Vocês viram esse cartaz? Vocês viram? Não foi o nome da operadora, mas assim, então é isso, é oportunístico, isto é, você joga no ar, vai quem quer. Quando a gente pesquisou nas operadoras, 65% só faziam rastreamento oportunístico, né? Então, é um grande desafio. Esse ano, ganhou o prêmio YES de pesquisa científica uma autogestão. A autogestão da Petrobras. Tem alguém aqui da Petrobras? Vocês conhecem esse trabalho? Então, é um trabalho muito interessante, porque ela pesquisou mais de 10 mil mamografias, não incluindo as empregadas, só dependentes e agregados. Primeiro dado, é um trabalho da Márcia Rodrigues Braga, do Rio de Janeiro. Entre 30 e 39 anos, onde nenhum protocolo no mundo indica que a mulher deva fazer mamografia, né? Quase mais de 90% das mulheres fizeram pelo menos uma mamografia, em data errada, né? E entre 40 a 49 anos, que a Federação de Ginecologia Brasileira indica, mas as do resto do mundo não indica, 100% fez. Esse estudo da Márcia é muito interessante porque ela viu que há uma correlação total entre Papa Nicolau e mamografia. Sabe o que isso quer dizer? A mulher vai lá fazer Papa Nicolau, o ginecologista no embalo pede a mamografia, né? Já está aqui mesmo, faz a mamografia. Então, quase 90% das mulheres beneficiárias da autogestão da Petrobras no Rio de Janeiro fizeram mamografia sem precisar. Além disso, ela chegou à conclusão, entre 40 e 49 anos do lado de cá, 25%, um quarto das mulheres fizeram outros exames depois, sem necessidade. Imagina o quanto isso gerou, não só de custo, mas de ansiedade, de preocupação. Assim, nossa, eu posso ter um câncer de mama, né? Então, a questão é, o que eu vou rastrear, como eu vou rastrear, e o que eu devo fazer, eleger como importante, né? Quando eu vou eleger como importante, eu tenho que, por exemplo, saúde do homem. Saúde do homem, existe uma política nacional, saúde do homem. Ele envolve paternidade, sexualidade, doença cardiovascular e próstata. O homem não é uma próstata, né? Então, assim, é muito mais. Mas, assim, a gente focar só em câncer de próstata, e pior, focar em PSA, que não há nenhuma indicação, nenhuma evidência de que funciona, acaba sendo um grande risco, né? Então, não que a gente não vá fazer PSA para ninguém. Claro que a pessoa quer fazer, ela tem todo o direito. O que a gente não pode, no sistema de saúde, a gente induzir, a gente estimular a pessoa a fazer. Claro, ela quer fazer, ela tem todo o direito de fazer, né? Eu, como médico, eu pediria se a pessoa quisesse. Agora, vai lá e faz que é bom, eu não sei se a gente deva fazer isso, né? Bom, segundo. Nossa, meu tempo já... Saúde mental. Saúde mental, hoje, ele é um tema muito importante. A pesquisa nacional, ou a pesquisa Big Cities feita em São Paulo, mostrou que quase metade dos paulistanos tem algum transtorno mental emocional na hora da avaliação. Sendo que um quarto tinha 16% algum transtorno depressivo, 12% transtorno ansioso. Na média, 30% dos avaliados tinham algum problema mental emocional. É como a gente aqui, 1/3 de nós tem uma aula de cá, tem alguma coisa. Não é bem de cá, né? Pode ser. Então, assim,
O problema é uma questão muito relevante. Vocês sabem que a pessoa que tem um problema mental e emocional vai mais ao médico, adere menos a tratamento, tem comorbidade com doenças crônicas. Então, é um tema que a gente não pode jogar para baixo do tapete. A PNS mostrou que, refere em diagnóstico de depressão, mais ou menos 7% da população brasileira. Talvez essa variação norte, nordeste, sudeste possa ter alguma relação com subdiagnóstico, né? Ou não, mas na média 7%. Essa pesquisa que saiu na revista da OPAS na semana passada avaliou psicofármacos em UBS numa grande cidade. Ela avaliou, fez uma pesquisa estruturada, 44% das pessoas tinham algum transtorno mental na avaliação. Provavelmente esse é o quadro das pessoas que são nossas beneficiárias. Então, e 1/4 faz uso de psicofármaco, algum tipo de psicofármaco. Só 6% tinham o diagnóstico, né? Então, assim, a nova fronteira a gente não pode jogar saúde mental para baixo do tapete. Fazer que não é com a gente, né? Aí eu fiz uma avaliação da utilização, usando o mapa assistencial da ANS. Você vê que consulta psiquiátrica tem aumentado, né? Foi de 1.400.000 para 1.700.000 consultas psiquiátricas. Consulta com o psicólogo foi de 3.700.000 para 4.800.000. Internação psiquiátrica, 49.000, foi para 65.000. Hospital dia foi de 15.000 para 27.000. Então, a utilização dos serviços aumentou, né? Em 2008, a ANS publicou diretrizes assistenciais, linhas de cuidado para as principais doenças mentais e emocionais, 2008. Aí eu perguntei para as operadoras se quem já utiliza, 70% nunca utilizou as diretrizes da ANS. Então, talvez seja um bom caminho tentar usar as diretrizes como um roteiro para utilizar essa questão na atenção. Existe algum programa de Promoprev, de promoção e prevenção no campo da saúde mental? 70% não tem. Por que não tem? A grande maioria diz que o cuidado em assistência em saúde mental ele é muito fragmentado, ele reproduz o resto, né? Então, tem o psiquiatra, muitas vezes o clínico, o ginecologista prescreve, o psicólogo. A segunda causa muito aventada é a disponibilidade de recurso assistencial em determinadas localidades. E a pouca disponibilidade de serviço com atenção multidisciplinar, isso é real. Se a gente pegar, na maioria das cidades, se eu quero credenciar um serviço multiprofissional de saúde mental, eu não vou encontrar, né? Eu não vou achar. E a baixa prioridade para a questão da saúde mental pelos clientes. E aí, na autogestão, é um paradoxo. Porque se você perguntar para o RH da patrocinadora, vai assim, qual que é o pior problema que você tem aqui? Ele vai dizer que é estresse. Vai dizer que é depressão. Então, assim, é que talvez ele não demande da autogestão a ajuda nesse campo. Ou sim, né? Então, quer dizer, realmente o corporativo das empresas tem entendido que isso é um grande problema. E aí, existe essa falta de sincronia. Eu só vou voltar uma coisa aqui. Rapidão. O rol do ano que vem, ele aumentou, né,
psicoterapia de 12 para 18 sessões, né? Vocês acham que aumentar o número de sessões vai tornar a nossa população mais saudável do ponto de vista mental e emocional? Provavelmente não, né? Então, é até uma discussão até que eu ia conversar com a Raquel aqui, porque eu tenho dúvida o quão efetivo é a maioria das sessões de psicoterapia que as pessoas fazem na nossa rede, né? Porque psicoterapia é algo que você tem que fazer focado para ajudar uma questão objetiva. E até que ponto na psicoterapia os profissionais estão preparados para fazer um psicodiagnóstico adequado, né? Ou mesmo o psiquiatra ter condições de fazer um atendimento integral. Então, é um grande desafio. Eu só quero sugerir, né, que a gente mantenha esse tema na nossa agenda. E dentro desse campo, essa é uma pesquisa da OPAS, saiu nesse ano, né, Informe de Situação Regional sobre Álcool e Saúde na América, mostrando que a gente está acima da média global de consumo de álcool. 5 ou mais doses em uma única ocasião. E a média brasileira é 10 litros de álcool por ano, né? Você consome 10 litros de álcool por ano? Consome? A maioria não. O que acontece? Tem gente tomando a nossa cota, né? Provavelmente. E assim, os 10% que bebem muito, muito. Então, álcool, o que tem álcool? Álcool está associado a comportamento, acidente de carro, a doença sexualmente transmissível, violência doméstica, violência urbana. E álcool é um fator de risco para doença crônica também, para cirrose também. Então, em Promoprev, promoção e prevenção, a gente não é só fazer ação de palestra ou de festa. É algo estratégico na saúde. Bom, o terceiro, nos meus últimos 9 minutos, é a integração assistencial ocupacional. Na minha opinião, esse é um tema muito relevante, onde a autogestão tem a faca e o queijo na mão. Buscar sinergia, porque por que eu preciso fazer uma avaliação, contratar uma empresa de mercado para fazer a avaliação do perfil da minha população, se eu posso turbinar o exame periódico que a saúde ocupacional faz? É algo que eu não entendo. Os americanos pagam $100 para cada um fazer um questionário, uma avaliação. A gente tem obrigatório e a gente põe no armário. Bom, só para lembrar, a NIOSH americana, ela diz que tem 4 razões para a gente integrar a assistência ocupacional. 4 razões. A primeira, quem tem o estilo de vida inadequado, piora o risco ocupacional. O estilo de vida inadequado piora o risco ocupacional. Vou dar um exemplo. O fumante, né, inala benzeno. Se ele trabalha com benzeno, numa refinaria, aumenta esse risco ocupacional. A segunda razão, quem tem maior risco ocupacional, muito frequentemente tem o pior estilo de vida. Exemplo, motorista que está na rua, que toma a pinguinha no almoço, que se expõe a longas jornadas, ele tem risco ocupacional e tem o pior estilo de vida. Ele come ruim, come mal, come na rua, muitas vezes fuma, muitas vezes bebe em excesso. Então, assim, existe um maior risco. E se a gente faz a nossa ação
só naquela turma que está no escritório, no ar-condicionado, eu não pego a turma de maior risco em saúde e maior risco ocupacional. A terceira razão, quando eu integro, eu tenho maior participação, né? Quando eu faço uma mensagem de saúde em um diálogo de segurança, que o técnico vai lá, olha pessoal, ontem caiu um negócio no pé do companheiro, a gente vai tomar... E você dá um toque sobre uma ação em saúde, o trabalhador presta muito mais atenção do que você fazer uma palestra no final do dia falando sobre DST/AIDS, né? Porque quem vai fica meio marcadão, né? Então, assim, ações em promoção da saúde, muitas vezes não chamam a atenção do empregado. Muitas vezes. Agora, diálogo de segurança, o trabalhador está ligado. É 5 minutos, o tensionado vai dar o recado. Aproveita e pá. Então, parece que aumenta a participação. Todas essas razões têm evidência científica, não é achado. São evidências que isso funciona. E os programas são mais efetivos quando integrados, porque eu consigo maximizar o resultado do ocupacional e do assistencial. Além do efeito super importante, quem toca assistencial, uma autogestão, tem que conhecer de cabeça o FAP da patrocinadora, né? Porque isso, muitas vezes, incorre em um custo mais alto que o custo assistencial. Se eu pago, eu tenho muito afastamento, eu vou pagar 6% sobre a minha folha de pagamento, vou ter estabilidade para o meu trabalhador pelo FAP. Então, esse é um indicador que tem que estar no radar, quando a gente avalia custo integral. Eu não tenho dúvida que para muito gestor, para muito financeiro, a questão do FAP é algo que tira o sono. Foi publicado agora, o novo. Eu acho que a gente tem que conhecer qual é o FAP da minha organização. Eu perguntei para as operadoras, de 0 a 10, qual o grau de integração que você faz. A média foi 5,3, a mediana de 6. Eu fiquei surpreso, sabe, mas fiquei surpreso. Eu acho que isso é uma coisa, assim, esse número não é melhor na autogestão. Eu tinha certeza que seria melhor. Então, assim, eu acho que é uma enorme oportunidade. Uma enorme oportunidade. Porque esse é o diferencial muito importante da autogestão. Ela ser identificada como um parceiro, como aquele da organização. Não é um operador de mercado, não é uma seguradora. Eu estou lá pensando no resultado da organização como um todo. Eu perguntei, você tem ações integradas? Foi meio a meio, 56% disse que sim, 48% não. Quais são os parceiros que você identifica? Perguntei para as operadoras. 43% foi entidades tipo SESI, SESC, Universidade 32%, associações e sociedades científicas, 18% do governo, 17% consultoria. Então, eu acho assim, outra oportunidade é trabalhar em parceria com SESI e SESC. É do comércio, parceria com o SESC, é da indústria com o SESI, né? Eles estão muito interessados nessa parceria. Você vai investir menos, vai usar recurso que está alocado já nesses parceiros, e ele é um parceiro natural, né? Então, e é gozado que quando perguntado para o cliente, em outras pesquisas, o cliente RH identifica como principal parceiro, sabe quem? A corretora, a administradora, né? Então, quando perguntam para as grandes organizações, quem é o seu principal parceiro nessa integração? Eles dizem que a corretora, a visão da operadora é o SESI e SESC, né? Então, a sugestão é, olha, coloca o SESI, o SESC, essa entidade no radar, né? Porque você pode investir menos, você pode usar o recurso que já está, e não precisa inventar a roda. E ainda o que faz
a grande maioria faz atividade educativa. Você vê que 10% só usa exame periódico, né? É um número muito baixo. Campanha de vacinação, 2%. Ações preventivas e avaliação integrada de fatores de risco, menos ainda. Então, há um enorme... Você vê, a gente olhando o discurso, você vê que predomina palestra educativa, perfil de saúde. Então, eu acho que é um espaço importante da gente trabalhar. Mas assim, a gente tem exemplos muito... O nosso laboratório lá na OPAS, lá na INS, a gente está acompanhando um programa, o programa da PASA Vale, que tem buscado trabalhar com muito cuidado essa questão da integração. Seja buscando alinhar o assistencial em função das necessidades do ocupacional, seja capacitando o pessoal da área ocupacional para dar suporte para o assistencial, inclusive com linha de cuidado, né? Então, você conseguir abordar doenças musculoesqueléticas de maneira integral é tudo de bom, porque é a principal causa de afastamento e uma causa enorme de custo da assistência médica. Então, eu acho que a gente tem experiências exitosas. A gente pretende publicar até o meio do ano um report do case da PASA, que eu acho que vai servir de uma referência interessante. Bom, e a última é a questão do cuidado, né? Eu acho que hoje foi falado muito essa questão do cuidado. Eu acho que aí a questão realmente é o radar, né? É o radar. Onde está o paciente no nosso radar, né? O paciente aparece no nosso radar, né? Esse radar hoje, João Paulo, está igual o de Santos Dumont, né? O paciente só aparece no radar quando ele procura e usa o serviço. Depois ele some. Ele é internado com uma crise hipertensiva, depois ele desaparece, né? E o modelo que a gente tem discutido com com o modelo basco de Rafael Bengoa é ampliar esse radar. Porque no paciente, no modelo curar, o paciente aparece, vai no consultório, vai no pronto-socorro, ele é tratado, ele recebe alta, ele desaparece do radar. Se ele está com uma diabetes compensada ou não, a gente não sabe. A gente só vai saber quando ele usar o hospital de novo. E aí, a gestão fica na mão do auditor mesmo, porque ele só aparece no radar do auditor, mas não do cuidado. A mudança é, o paciente aparece, né? Ele é tratado por uma equipe multidisciplinar, ele recebe alta com plano preventivo e de tratamento. Olha, o que você vai fazer? Negociar as metas. O paciente é ativo e recebe apoio contínuo do sistema. Ele tem que receber inputs por SMS, por WhatsApp, por e-mail, por telefone. Ele continua na tela do radar e tem monitoramento remoto e prontuário eletrônico. Quer dizer, a gente tem que caminhar. E aí, volta o CCM, que todos conhecem. O CCM, Modelo de Cuidados Crônicos, ele já tem mais de 100 trabalhos mostrando evidência desse modelo, né? Só fazendo um recorte aqui para os 4, apoio ao autocuidado. 80% dos pacientes de baixo risco, eles têm que ser ativados e cuidar da própria saúde, né? Ele não pode ser passivo da orientação do médico quando ele vai na consulta, seja lá em que intervalo for. Ele tem que ter um desenho da linha de cuidado. Qual que é a linha de cuidado para esse paciente? Ele tem que ter apoio à decisão clínica, utilizando evidência científica. E tem que ter um sistema de informação. O paciente informado e empoderado e uma equipe preparada e proativa tem uma interação produtiva. Eu acho que já passou da hora da gente utilizar um sistema em que a gente ativa o paciente
em que a gente aumente o nosso radar. E aqui não dá para ver direito, porque azul são pessoas que têm 5 ou mais condições. Laranja, 3 ou 4, verdinho, 1 ou mais, azul é uma condição. Última mensagem que é importante. Hoje, raramente, que é o azulzinho da esquerda, a pessoa tem uma única condição. Geralmente as pessoas têm multimorbidade, multicondição. Então, isso é o comum. Isso é o comum. Se a gente continuar nesse sistema, que ele vai no endócrino, no reumato, no ortopedista, no pneumo, nenhum deles provavelmente vai tratar o paciente de maneira integral. Aí vai ter interação medicamentosa, duplicação de exames. Então, a multimorbidade e a multicondição tem que também estar no nosso... não vai ter mais jeito. Então, fazer grupo de hipertenso, grupo de diabético, não rola. Porque o cara tem hipertensão, diabetes, né? E, claro, depressão, né? Porque o deprimido sente mais o sintoma e, se você tiver sintomas, você fica mais deprimido. Então, depressão é o pano de fundo para tudo isso. Então, se a gente não mudar, e eu acho que, o problema é, muitas vezes, a gente tem visto no sistema, só esse mês teve 1 zilhão de eventos sobre gestão de saúde, né? Você foi um monte, né, Ricardo? Você não viu? Um monte. Discutindo o quê? Formas de pagamento, não sei o quê, força... Isso não passa pelo cuidado. A gente tem que olhar dos dois lados. Não adianta mudar a sua forma de remuneração. A gente tem que mudar o jeito de cuidar do paciente. E eu acho que é um enorme campo também para a autogestão. Fiquei muito feliz de ter levantado a bola da atenção primária. Eu acho que a questão da atenção, a autogestão precisa caminhar mais rápido, sabe? Mas a gente vê sistema Unimed com linhas de cuidado, modelos assistenciais. Se usa, eu não sei, mas já estão andando, né? Então, eu acho que é um chamado a dar um passo adiante. Bom, a cereja do bolo, que eu já dei os 4, né? É aquilo que hoje a gente discutiu muito, que é a questão da tecnologia. Tecnologia realmente é o que a gente não vai conseguir ganhar escala sem usar tecnologia. Tecnologia, a gente não precisa comprar sistema, programa caro, né? Então, tem sistemas rodando em Moodle, em sistemas muito em conta. Por exemplo, no SUS, né? A Telesaúde do Rio Grande do Sul, do Paraná, usando aplicativo, usando a teleconsultoria assíncrona de Minas Gerais. O médico tem uma dúvida, ele tira uma foto de uma lesão, manda para a teleconsultoria, e até 30 horas, o consultor da UFMG manda a resposta, resolve 80% dos casos, na atenção primária. Precisa de equipamento de videoconferência? Não precisa, não usaram videoconferência, usaram teleconsultoria. Eles usam uma teleconsultoria 0800 para atendimento de enfermeiro, ele dá suporte para o Brasil inteiro com 0800. É caro? É muito barato. É muito barato. O pessoal da teleconsultoria de Minas Gerais já bateu 1 milhão de eletrocardiogramas feitos, com conexão direta com o SAMU. Então, é algo que a gente consegue fazer pilotar, mas eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. E o mercado tem caminhado. Vocês viram pela imprensa o projeto Sul América Saúde Ativa, né? Esse projeto é um projeto que a gente, no Laboratório de Inovação, nós estamos acompanhando também. Vamos ver o que é que dá. Por que a gente está acompanhando? Porque ele é muito ousado. Por quê? Ele oferece para os seus 2 milhões de clientes uma plataforma baseada em vários parceiros internacionais para todos os seus clientes. Então, com coaching telefônico, 24 horas, com perfil online,
prontuário eletrônico individual, sem nenhum custo para o cliente, né? Sem nenhum custo para o cliente. Então, assim, a gente tem que estar ligado. Isso está rodando no mercado. Isso está acontecendo. Isso é um projeto da Sul América? Não, isso está funcionando hoje, né? Se você ligar lá, a pessoa ligar, não, queria um acompanhamento, tal, é um diabético, ele entra no radar, o coach de saúde fica acompanhando. Então, eu acho que é um assunto que a gente tem que estar ligado. Mesmo porque, né, o Marcelo mostrou, a gente está aí chegando a 50 milhões de usuários de smartphone no Brasil. E eu acho que aí é um desafio. A gente fazer chegar às pessoas a informação, aos profissionais. Eu acho, a gente está distribuindo aí alguns livros, que é um trabalho colaborativo de autores que procuraram compartilhar com os profissionais brasileiros textos em português, e é um processo de crowdfunding, em que essas publicações são distribuídas sem custo para os participantes, né, para as pessoas que querem. E tem alguns aqui no stand da AxisMed, e eu tenho alguns aqui do volume 2, se alguém quiser pode pegar comigo. E eu acho que aí, nesse sentido, eu estava pensando essa noite, João Paulo, eu acho que seria legal, uma sugestão para vocês da Unidas, talvez criar um grupo de trabalho, sabe, sobre esse assunto, sobre a questão do cuidado em saúde, sabe? Um grupo de trabalho assim, olha, porque assim, eu identifiquei aqui hoje muita gente de altíssimo nível. Talvez criar um grupo colaborativo presencial, à distância, de falar assim, não, vamos fazer um projeto de desenhar algumas linhas de cuidado, e assim, olha, e esse grupo teria a missão do ano que vem trazer, olha, esse aqui é uma linha de cuidado para diabetes, para hipertensão, quer dizer, gerar um produto que todo mundo possa usar de maneira colaborativa. Eu acho que isso, porque muitos de vocês fazem trabalhos muito legais. Seria talvez o jeito de juntar e gerar um movimento. Eu acho que isso é o que o Rifat Atum, que hoje está em Harvard, diz assim, scale up só dá para a gente usar tecnologia e a gente usar trabalho colaborativo. Trabalho colaborativo é o segredo. Bom, bom tempo atrás, né, Ricardo? O Thomas Edison dizia, né, morreu em 31, o médico do futuro não dará nenhum remédio, mas se interessar pelos seus pacientes no cuidado do caráter humano, na sua dieta e nas causas e na prevenção da doença. Eu acho que a gente somos o médico do futuro, né? A gente tem que estar nessa vibe, tá bom? Muito obrigado. Dr. Ogata, parabenizá-lo pela brilhante palestra. Já aproveitar e agradecer em nome da Comissão Científica da Unidas, porque o senhor foi um importante colaborador aí na elaboração da programação científica desse congresso. E o que a gente tem a dizer é que esse tema suscita algumas reflexões. Uma delas o senhor fez agora ao final, onde demonstra que nós, ao avançarmos, né, no século XXI, vamos identificar que nós precisamos cuidar do que é mais básico, que é da nossa saúde efetivamente. E esse congresso, eu que estou chegando agora para a Unidas, parabenizo a Comissão Científica e toda a diretoria, pela mudança de foco. É um congresso que efetivamente está discutindo a promoção da saúde e as formas de se incentivar isso dentro das operadoras de saúde. É um grande desafio, porque exige, além de uma mudança cultural de quem gerencia a saúde, principalmente uma mudança cultural do usuário da saúde, da população em geral.
Então, um tema extremamente atual e fundamental para as mudanças que nós vivemos, né, da transição demográfica, transição epidemiológica que o país e o mundo vivem. Então, quero dizer que nós estamos aqui abertos às perguntas, para o debate. Nós já recebemos algumas, uma delas perguntando sobre a disponibilização dos slides, eles estarão disponibilizados, já estão disponibilizados. E uma outra do Mauro Marinho Campos, perguntando que, invariavelmente, o paciente do sistema de crônicos rejeita o contato telefônico para a realização do monitoramento periódico. O que o senhor recomenda nesses casos? É que, na minha opinião, bom, isso tem muitas respostas, mas assim, na minha opinião, é que durante algum tempo, o monitoramento crônico virou sinônimo de monitoramento telefônico, né? Então, isso é uma ferramenta. O paciente que não está vinculado a uma equipe, que não está vinculado a quem está ajudando no cuidado, um paciente que não é ativo no seu cuidado, ele vai rejeitar. Porque eu me imagino recebendo um telefone da minha casa, no meu telefone fixo, no meu horário qualquer, né? Hoje em dia a gente não atende quase nada, né? Porque a gente acha que é uma operadora de celular. Então, assim, eu acho que monitoramento telefônico não é sinônimo de GDC, né? Nunca foi, na verdade, né? Então, eu acho que se não está funcionando e o paciente não está, é porque esse programa é perneta, ele está baseado em monitoramento telefônico, né? Porque o paciente não está sentindo, assim, esse é o grupo que está cuidando de mim, né? Não criou pertencimento, não ativou o paciente, né? Eu acho que pode ser uma resposta. Vou lhe fazer uma outra pergunta, e aqui é pergunta minha mesmo. Todas as operadoras, boa parte dos operadores de saúde vivem o grande desafio da sinistralidade em crescimento. Os programas de promoção e prevenção exigem um investimento no curto prazo e que esse retorno se dará no médio e longo prazo. Como equacionar isso, na sua opinião? Bom, essa questão foi o grande debate no ano passado no Obamacare, né? Em que se queria o ROI da questão da promoção da saúde. Na verdade, a busca do ROI que é enviesada, né? Porque quando eu falo em mudança de comportamento, em empoderar o paciente, seja no fator de risco, fator de proteção, eu estou falando na atenção, no cuidado do paciente como um todo. É claro, se eu falar assim, não, eu vou investir tanto numa palestra, vou investir tanto numa ação de grupos de corrida, quick massage, etc. Claro que não adianta, né? Então, assim, bom, mas se está envolvido, assim, porque algumas coisas realmente não envolvem investimento, né? Você procurar alinhar o cuidado, né? Procurar trabalhar com a rede, procurar maior efetividade em algumas, procurar parcerias. A maioria das parcerias com o SESI, você não precisa fazer investimento. Então, agora, assim, não, eu quero o ROI de fazer palestras, ciclo de palestras. Não tem, né? Não tem, porque... Então, acho que a solução não é buscar retorno sobre o investimento de uma ação educacional. Eu acho que é buscar a gente... como melhorar o cuidado integral do paciente, né? Eu acho que esse é o lance. E, isso começou na discussão do Obamacare, porque o Obamacare prevê subsídio para o paciente dependendo do grau de risco, né? Reduzir o prêmio dependendo do grau de risco. Eu, pessoalmente, acho que esse é um caminho irreversível, inclusive aqui, né? Eu acho, olha, você tem mais risco, o seu prêmio é maior. Você melhorou seus fatores de risco, você reduz seu prêmio, porque
porque esse é um desincentivo e um incentivo para adesão inicial muito forte, né? Uma pergunta da plateia, do Antônio Takahashi. Como obter o FAP da minha empresa? Está na internet. Você procura o registro da sua empresa, o CNPJ e tem um outro dado, né? E assim, hoje esse FAP hoje, ele não é para a empresa mãe, ele é vinculado ao local onde o trabalhador está, né? Então, já está publicado, então eu acho que é uma informação bem importante para a gente, inclusive aparece lá, né, assim, depois você consegue, não aparece lá, mas você consegue depois separar, saber o quanto você teve, por exemplo, do grupo do CDF, músculo-esquelética. Assim, nossa, teve muito músculo-esquelética, né? Quer dizer, mais um motivo de eu abordar de maneira mais adequada esse grupo. A gente tem visto muita, assim, de novo, né? Aquela coisa assim, olha, vamos só atacar a questão das fraudes, do estelionato lá nas cirurgias. Mas isso porque a nossa rede, muitas vezes, é meio capenga, né? A gente credenciou essa galera, né? E a gente não tem o menor vínculo no sentido do cuidado, né? Então, agora, se eu identifico que a maioria dos meus trabalhadores da minha empresa vão naquela clínica que faz isso, olha, eu tenho que agir, porque eu sou uma autogestão, eu consigo ter essa informação, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade, sem dúvida, né? A pergunta que eu quero lhe fazer, enquanto não chega nenhuma outra da plateia, é que nós vivemos alguns paradoxos, né? Um é identificar que esse modelo que se preocupa muito com as auditorias, com a questão da auditoria pré, auditoria pós, com a identificação de fraudes, com o crescimento dos custos com a PME, com a oncologia, nós já identificamos que essa preocupação é como tratar uma infecção dando só antitérmico. E o custo assistencial tem se elevado de forma exponencial. Identificamos também agora, mais recentemente, a importância que se tem de avaliar a promoção e a prevenção da saúde e estimular a implantação desses programas nas operadoras de plano de saúde. Nós, e aí já, inclusive pegando o gancho do que você mesmo disse agora há pouco, de que nós criamos uma rede de atendimento que não está preparada, pelo menos na grande parte, para atender a promoção à saúde. Até porque o modelo de formação médica no Brasil é um modelo voltado para a formação de especialistas, de super especialistas, e que não promovem ao paciente uma atenção global à saúde. Quais as alternativas e quais os caminhos nós devemos seguir para sairmos desses paradoxos todos e encontrarmos um caminho mais integral de assistência à saúde que promova uma relação custo-efetividade muito maior, tanto para as operadoras, né, que daria sustentabilidade ao sistema, e também ao usuário da saúde, um atendimento mais qualificado. Olha só, outro dia nós tivemos uma discussão sobre isso com os recursos, com os RHs, né? E das empresas. Você olha, para mim é muito claro, obviamente, se a sua sinistralidade está estourando, né? Você tem que cuidar da sua carteira, você tem que botar o auditor, o atuário para resolver. A solução realmente é você atuar aonde a coisa está pegando. Não há dúvida, né? Não há dúvida. Se a sinistralidade está acima do benchmark do mercado, se você tem que atuar,
com auditoria, com renegociação de contratos, etc., né? Os RHs, eles pegam e trocam de plano, né? Vocês estão com abacaxi, vocês vão ter, então tem que gerenciar, não há dúvida, não há dúvida. Então talvez não seja exatamente um paradoxo, porque isso tem que fazer. Agora, como a gente está com a questão a ser resolvida, na minha opinião, assim, eu acho que existe uma questão mais macro, que envolve realmente advocacy, ação integrada das operadoras, esse trabalho que a ANS, que a Unidas faz junto às câmaras da ANS, acho que é super, super importante. Agora, existe um trabalho de microgestão que a gente pode começar, porque senão, há um pouco que eu cortava com você, olha, se a gente não pode ficar imobilizado, porque o sistema é assim, né? Eu acho que essas medidas que eu sugeri, né, são medidas de microgestão que são plenamente execuíveis por nós, pelas nossas equipes, sabe? Eu acho que o problema é não dar o primeiro passo. Seria muito ruim se a gente chegasse o ano que vem aqui e a maioria de nós não deu um primeiro passo nesse sentido, sabe? Dentro das 4 pilares de atenção à saúde, né? Sabe? Turbinar o autocuidado apoiado, usar linhas de cuidado e tomada de decisão, mover para ter cada vez mais prontuário eletrônico e usar evidência científica, né? Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que... e por isso eu dei o exemplo do programa que nós estamos acompanhando na Vale, né? Eu imagino que não tenha havido nenhum investimento extra, sabe? Mas foi uma reorganização de processos, foi uma mudança do olhar e do jeito de fazer, né? Isso não depende de agência reguladora, não depende de Anvisa, não depende de governo e não depende dos agentes econômicos, porque se a gente opera sempre do mesmo jeito, ou pior, se a gente opera como uma operadora de mercado, a gente só vai conseguir ter essa escala se a gente tiver ganho financeiro, né? Porque senão, na operação, a gente não vai conseguir fechar a conta. Nós temos na nossa operadora vários programas de prevenção, e realmente os custos, eles não são tão significativos quando comparados aos custos assistenciais que se elevam sobremaneira a cada ano. Então, realmente, esses investimentos valem a pena, porque promovem uma equação melhor para o futuro. Enfim, nosso tempo está esgotado. Agradecer, doutor Ogata, pela brilhante exposição, pela sua disponibilidade em ajudar a Comissão Científica a elaborar esse programa, e agradecer a todos aí pela participação. Muito obrigado. Obrigado.